Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Bom, queridos amigos, queridas amigas, uma boa tarde. Que a paz e o amor do nosso excelso Mestre Jesus possam envolver a cada um dos nossos corações, neste e em todos os instantes da nossa caminhada. É com muita alegria que temos a oportunidade de aqui estar convosco, para refletirmos juntos sobre o Evangelho de Jesus. É sempre muito feliz a oportunidade de falar sobre o Espiritismo, mas mais ainda neste domingo em especial, a oportunidade de falar da ação evangelizadora, que nos é ainda mais caro ao coração, por ser uma das atividades que de forma mais contínua a gente exerce na Casa Espírita. Então nós temos hoje, enquanto temática, algo que se escora na impressão que Kardec tem, que foi descrita no texto lido pela nossa amiga Carol, quando da viagem, não é a primeira viagem que Kardec faz, mas é a viagem mais extensa das viagens, que ele vai ter a oportunidade de conversar, dialogar e perceber como o movimento espírita estava se desenvolvendo, que é a viagem espírita de 1862, e a esta viagem Kardec vai fazer o relato mais profundo que nós temos. A viagem de 1860 e 1861, por serem mais curtas, o relato é mais curto. A de 1867 da mesma forma. Então a de 1862 acaba sendo o relato mais extenso e, portanto, o material mais rico que nós temos de informação acerca desses contatos. Mas, rapaz, eu estou alto, né? Acerca que esse contato tem, que o Kardec vai ter com o movimento espírita da França inicialmente e posteriormente dos países circunvizinhos, onde ele vai conseguir dialogar com essas comunidades nascentes. E uma das coisas que destaca a atenção de Kardec, que é justamente o conteúdo da mensagem que Carolzinha leu, é a forma como as crianças se destacavam no sentido da percepção e, mais do que isso, da eventual prática dos ensinamentos espíritas. O quanto aqueles ideais que estavam sendo incutidos naquelas criaturas ainda em tenras idades proporcionavam uma visão diferente de mundo, uma colocação diferente no mundo, e que, com certeza, formou adultos muito mais propensos ao trabalho do bem. E considerando esta observação de Kardec, nos foi então proposto refletir como que a evangelização virá no âmbito de colaborar com a nova geração para que o Brasil exerça a sua missão espiritual. Então a gente vai começar recapitulando qual é a missão espiritual do Brasil. Óbvio que nós não vamos nos debruçar de forma íntima e profunda sobre essa temática, porque esta só daria tema para seminários de longínquas horas, mas nós gostaríamos de trazer 3 destaques que constam na obra, que é a referência quando a gente pensa essa missão espiritual do Brasil, que é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria do espírito Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier. E esses 3 momentos, eles se erguem, talvez, como aqueles onde nós temos a perspectiva mais sentimental do livro. Porque, para quem não conhece a obra, é uma obra que tem um valor histórico muito significativo, porque Humberto de Campos, enquanto cronista que era, materialmente e espiritualmente falando, ele vai trazer uma narrativa com muita intimidade, com muita extensão de detalhes acerca da história de construção e consolidação das terras brasileiras. E aí a gente traz, como dissemos, aqueles que talvez sejam os mais sentimentais, de destaques da obra. No capítulo 3, a gente vai ver o momento em que Jesus convida o anjo Ismael para assumir a função de liderança espiritual do Brasil. E é um momento muito simbólico e singelo, no sentido emocional, porque Jesus começa o seu discurso dizendo o seguinte: Ismael, manda o meu coração que doravante assumas a posição de zelador dos patrimônios espirituais da terra do Cruzeiro. Manda o meu coração. É o sentimento que traz Ismael para o trabalho. E ainda a gente vai ver uma terminologia que é muito interessante, a qual Jesus vai nomeá-lo, de chamá-lo de zelador. E zelador é um termo
que a gente pode observar, né, de duas formas, se a gente pega o dicionário, e que as duas formas cabem aqui enquanto o trabalho que Ismael tem desde então. O zelador é o que cuida e o zelador é o que limpa. É o que faz as instâncias de cuidado do espaço e também é aquele que é responsável pela asepsia do local. E Ismael vem com essas duas responsabilidades perante a nossa nação. E um pouco mais à frente ainda, né, nessa relação que Jesus vai ter com Ismael, nesse convite simbólico, né, e amplamente especial para que ele assuma essa posição, nós teremos o momento efetivo em que se descerra no céu a bandeira branca, onde, mediante tintas celestes, diz Humberto de Campos, se faz o lema do nosso país, o lema daquela que nós consideramos e chamamos da bandeira de Ismael: Deus, Cristo e caridade, que inclusive está ali no pórtico da nossa federação. Deus, Cristo e caridade. É o lema espiritual do nosso país. O segundo destaque que nós faríamos desta obra é o capítulo 7º, que é o capítulo onde Ismael, já na sua posição de liderança espiritual, se vê num momento de incerteza. A gente vai ver muitas situações dessas, onde Ismael se vê amedrontado, incerto, com os rumos que o Brasil vinha tomando. Porque os planos espirituais existem, mas sempre precisamos reconhecer que aqueles que ordenam e direcionam esses planos somos nós. E por sermos dotados de livre-arbítrio, por vezes a gente foge um pouquinho daquilo que é a programação majoritária. E aí nós veremos então Ismael em alguns momentos encontrando essa aflição em seu coração pelos rumos que nós escolhemos tomar enquanto sociedade. E em todos esses momentos ele se volta a Jesus, né, na tentativa, até em alguns momentos, né, que ele pede que Jesus faça uma intervenção no processo. Ele pede a Jesus: mestre, mas não é possível que tu intervenhas, né, para que a trilha tome um outro rumo. E aí Jesus orienta ele: Ismael, nós jamais cercearemos o homem do seu livre-arbítrio. Jamais tomaremos, né, esta condição que é essencial para o processo evolutivo de cada ser. Guiaremos os propósitos, mas daremos ao homem o direito, né, de determinar e direcionar como esses propósitos haverão de se realizar. E aí Ismael, em determinado momento, que essa é a narrativa que está no capítulo 7, ele toma uma decisão muito emblemática. Reconhecendo a forma como estávamos trilhando a esfera, né, de construção social brasileira, reconhecendo aquilo que já houvera sido de investimento mediante o convite das lideranças técnicas e intelectuais da Europa para aportarem no nosso país, ele toma a decisão de descer aos espaços inferiores, às zonas de sofrimento, e convidar, tal qual Jesus simboliza na parábola do festim de bodas, os pobres estrupiados, para que estes pudessem vir ao Brasil, tendo a oportunidade da redenção espiritual. E nesse discurso que Ismael faz, que é um momento muito belo, particularmente, a gente considera como sendo o momento mais bonito do livro, porque Humberto de Campos diz que ele chega às zonas inferiores e faz-se ouvir dos céus ecoar a voz de Ismael, convidando aquelas criaturas, muitos deles que trabalharam, né, em nome das cruzadas, padres, intelectuais que se perderam no caminho, e Ismael os convida, sinalizando que nas terras do Cruzeiro havia um celeiro de amplas possibilidades de refazimento espiritual. E ele diz, e talvez seja a maior simbologia da missão espiritual do Brasil, ele diz que será aqui, nas terras brasileiras, onde encontraremos os pormenores que haverão de acolher aos infelizes do futuro. E ainda diz ele que dos celeiros inesgotáveis do Brasil sairá o pão de luz que alimentará todas as almas. Vou repetir. Do celeiro inesgotável do Brasil sairá o pão de luz que alimentará a todas as almas. Está aí a missão espiritual do nosso país. Disseminar o pão da luz para todos aqueles que sejam carentes e necessitados do Evangelho.
Por isso que nós temos uma nação que insiste em permanecer, graças a Deus, confiante, alegre, firme e forte, mesmo que os desafios se apresentem. Uma nação que acolhe a toda criatura. Nós somos reconhecidos internacionalmente por essa característica. Uma nação calorosa, que abre os braços a quem aqui chega, né, com a maior felicidade do mundo. A gente teve até um exemplo, vou citar uma situação, né? Ontem, o Recife recebeu um primeiro voo da Ibéria, né, chegando de Madrid, a empresa espanhola, e aí houve a recepção, né, das pessoas lá no aeroporto do Recife, com a nossa cultura popular, obviamente, né, então o frevo estava ali presente, e aí muitos comentários, né, no post das redes sociais dizendo: se a gente chegasse na Europa, não seria a mesma forma de acolhimento, né? Porque é outra roupagem, né? O brasileiro tem essa característica de ser acolhedor, de ser coração quente, né, no sentido de realmente abraçar aqueles que aqui chegam. E isto é essencial para essa missão espiritual. É essencial essa característica de união, de propósitos, que a gente continua a manter nesse sentido. Mas aí há uma questão, que é o terceiro capítulo que a gente cita da obra, que é o último capítulo, o capítulo 30, onde Humberto de Campos faz uma reflexão mais profunda sobre essa missão espiritual do Brasil. E quando ele fala dessa missão espiritual, ele diz que há uma problemática que precisa ser reconhecida, que é a problemática da educação. Porque todos aqueles que aqui aportarem necessitarão da educação do espírito imortal. É preciso que reconheçamos a urgência de educar para que a gente veja a consolidação dessa missão espiritual se desvelar aos nossos olhos. E aí chegamos então à importância da evangelização, reconhecendo este cenário dessa missão espiritual, que é distribuir para todo mundo o pão de luz, e observando o alerta que Humberto de Campos nos traz, da maior das problemáticas que precisamos observar, que é a problemática da educação, haveremos de reconhecer no processo evangelizador a grande ferramenta de potencialização dos indivíduos para que estes sirvam ao propósito espiritual do Brasil. E por que é que falamos e frisamos o termo indivíduo? Porque quando Kardec fala da renovação social do mundo, isso lá no último capítulo da Gênese, o capítulo dos tempos são chegados, no item 25, Kardec ele faz um alerta que é de essencial observação por todos nós. Ele nos diz que não é de responsabilidade do Espiritismo a renovação social. Não é de responsabilidade do Espiritismo a renovação social. Continua Kardec dizendo que esta renovação será uma consequência imediata da maturidade dos homens. É uma consequência do crescimento espiritual que cada um de nós precisamos vivenciar. Ele pontua isso para que nós não caíssemos no erro que as co-irmãs religiões durante muito tempo acabaram vislumbrando, de demandar para o pensamento religioso a responsabilidade por transformar o mundo e se colocar enquanto indivíduos de braços cruzados. E esse é um alerta que a gente vai ver lá desde o Evangelho, porque Jesus nos diz que não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai que nos céus está. Então não é ao construto religioso, filosófico, científico que cabe a transformação social. Esta está na alçada da nossa responsabilidade. Nós que precisamos transformar o mundo. Só que Kardec, continuando as suas orientações, ele vai colocar aquelas que são, na visão dele, características que o Espiritismo possui, que coloca o Espiritismo, mais do que qualquer outra ferramenta filosófica, religiosa ou científica, apto a secundar esse movimento, são as suas palavras. Então a doutrina espírita entra como subsídio para essa transformação social que começa dentro de nós. E aí Kardec ele vai elencar 4 características que possui a doutrina espírita, que serviriam, nas suas palavras, de ferramenta para essa transformação. E nós gostaríamos de trazê-las
porque justamente elas traduzem o que vem a ser o processo evangelizador da criatura. Kardec vai nos dizer que essas 4 seriam o amplo poder moralizador que o Espiritismo possui, as suas tendências de progresso, a amplitude de suas vistas e a generalidade dos assuntos que abrange. E aí vou pedir licença para inverter a ordem de Kardec e começar a reflexão do quarto para o primeiro item. Quando Kardec fala da generalidade dos assuntos que abrange, significa dizer que a gente consegue refletir tudo sob a ótica do Espiritismo. E realmente assim precisa ser feito. Eu costumo dizer aos meus evangelizandos, principalmente aqueles da juventude, que um espírita bem estudado, que gosta de estudar Espiritismo, ele se mete em qualquer conversa. Ele chega lá no cantinho, escuta e ele dá a opinião dele. Ele pode não ser a pessoa mais inteligente da roda, mas ele consegue dar uma contribuição. Se você estuda André Luiz, mesmo você não sendo profissional de saúde, você consegue colaborar num congresso científico. Porque André Luiz antecipou muitas das descobertas que a ciência está vislumbrando agora. Então a gente chega lá, devagarzinho, e contribui na conversa. Se a gente lê Amélia Rodrigues e Humberto de Campos, a gente contribui de forma profunda com aqueles que se propõem a estudar da história do Evangelho. Não falamos aqui da teologia, falamos da história mesmo, do processo antropológico do período evangélico. Ler Amélia Rodrigues e Humberto de Campos nos coloca face a face com muitas situações que até hoje a gente não conseguiu descobrir e alocar na história, mas que um dia a gente vai chegar lá. Então o Espiritismo carrega na sua intimidade essa generalidade de assuntos, essa profundidade de assuntos. Eu lembro de um colega, não gosto muito de fazer relato pessoal não, mas eu acho que esse cabe aqui. Eu lembro de um colega quando a gente fez curso de passe, lá nos idos da nossa finalização da juventude terrena, né? Porque jovens somos todos enquanto o Espírito assim quiser. Mas como existe, né, a prerrogativa de idade para ser considerado jovem no mundo, quando a gente estava nos idos da finalização desse período, a gente foi fazer curso de passe, e dentre as pessoas, né, temos um grande amigo do movimento espírita, e ele é da área do direito, né, ele fez direito na faculdade, e trabalha até hoje, inclusive, na sua área. E a gente lembra, lá para os idos da terceira aula, que a gente sentado um do lado do outro, ele deu uma cochichada no ouvido, ele disse: Rinaldo, eu fui para o direito para fugir da biologia, chego na casa espírita, vou trabalhar, e o que é que a gente tem? Aula de anatomia. Porque a gente estuda no curso de passe a profundidade daquilo que é a constituição corporal humana, para que a gente se coloque o mais apto possível para o trabalho. Então a gente carrega, no sentido da intimidade do Espiritismo, essa generalidade de assuntos, essa amplitude de temáticas. Kardec vai também e nos aponta, né, essa amplitude de vistas que o Espiritismo possui. Essa amplitude de vistas diz respeito à visão para além da matéria. É algo que fica bem circunscrito num texto que o nosso codificador escreve em 2 momentos. Ele primeiro sai na Revista Espírita, de julho de 1862, e depois ele é inserido no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto do ponto de vista. E os 2 textos eles têm uma similaridade muito profunda, há diferenças muito poucas entre os 2, e ele traz a reflexão profundíssima, que inclusive ele volta a abordar quando ele fala do porvir e do nada, que é o primeiro capítulo do Céu e Inferno, do quanto a noção da amplitude da existência muda a criatura e faz com que, por isso o título do texto, o seu ponto de vista não mais seja o mesmo. Reconhecer o fator da imortalidade da alma nos obriga a ver a vida de uma forma diferente. Não tem como nós continuarmos os mesmos mediante o reconhecimento do fator que somos imortais, atrelados à perspectiva da noção da reencarnação. Não tem como. Claro,
Não significa que a gente vai ser perfeito a partir daí. Erraremos? Sim. Mas estaremos sempre na noção de que precisamos fazer diferente. De que precisamos fazer melhor. Porque é isso que nos pede essa amplitude de vistas. É isso que nos pede esse sentimento de reconhecer que esta existência é uma mínima fração da totalidade daquilo que somos. E que, portanto, devemos experienciá-la desta forma, reconhecendo que ela é apenas um dos múltiplos e infinitos capítulos que haveremos de ter na nossa imortalidade. Pense um conceito que ainda não me entrou na cabeça, que eu sou imortal. Eu acredito que sou imortal, mas colocar isso nesse cérebro pequenininho. Eu escutei uma vez de um facilitador de MEP, quando a gente fez, que ele disse: Rinaldo, tem certas coisas que a gente não vai descobrir agora, meu filho. Se contente, porque senão você fica louco. Porque eu fui conversar com eles, dizendo, era Marles o nome dele, Marles, eu às vezes fico a madrugada inteira olhando para a janela, pensando a infinitude do universo. Dizendo, meu Deus, o que é que significa isso? O que é que significa ser imortal? Porque são conceitos realmente que a gente não consegue ainda abraçar e entender na completude que é. Porque nós somos acostumados com aquilo que é finito. O dia termina, o ano termina, o corpo termina. Então a gente se acostuma muito com essa experiência na matéria. Mas a gente pode sim ter a certeza da imortalidade, mesmo que a gente ainda não a compreenda na sua plenitude. E isso nos dá esse sustento para que a gente experiencie a vida, tomando dela os aprendizados necessários e oportunos, reconhecendo esta imortalidade e não apenas a fração diminuta que é a experiência material. Vai dizer ainda Kardec que o Espiritismo carrega em si as tendências de progresso. Nós somos precisamos ser essencialmente progressistas. Progressistas no sentido de reconhecer que tudo aquilo que já foi feito até então ainda não é a totalidade. Há muito mais coisa para se fazer, há muito mais demandas, há muito mais transformações, as relações sociais haverão de melhorar, a constituição corporal haverá de melhorar, os institutos, todos eles, do pensamento filosófico e científico, haverão de melhorar, porque nós estamos orquestrados e orientados pela lei do progresso. Se a gente pensa de forma contrária, a gente vai ser aquela criatura, que eu costumo brincar, que vive a síndrome da meia-noite em Paris. Vocês já assistiram esse filme? É um filme de comédia romântica, Meia-Noite em Paris, né? Que conta a história de um escritor americano que ele tem uma ampla predileção pela filosofia e literatura francesa, especialmente da época da Belle Époque. E o sonho dele era de, em algum momento, ter a oportunidade de sentar com aqueles líderes, com aquelas lideranças do pensamento que ele tanto admirava. Ele viaja para a França, para Paris, com a noiva dele, e eis que uma noite passa uma carruagem, ele entra nessa carruagem e ele volta ao passado. E ele volta justamente para a época que ele achava ser a melhor época do mundo. E aí ele compartilhando, ele conhece uma pessoa lá, compartilha com ela. Eu não vou até o final do filme não, tá? Para quem quiser assistir não saber a narrativa toda. Mas ele encontra uma pessoa, e essa pessoa vivia na época que ele achava ser a melhor época do mundo, eles compartilhando ali a ideia, e ele disse para ela, né, nossa, que maravilhoso é viver nessa época, né? E ela diz, não, a melhor época foi em tal momento. E aí tem um determinado instante que eles têm a oportunidade de voltar para a época que aquela pessoa achava que era melhor. E aí lá eles encontram uma pessoa, e o que é que essa pessoa diz? Não, aqui não é a melhor época também. Sempre esse saudosismo do passado, dizendo que o ontem foi melhor. Isso tem uma explicação psicológica, né? O passado é terreno concreto, e por ser terreno concreto, é um terreno onde a gente se sente mais confortável. Aquilo que a gente já fez, ou aquilo que a gente consegue imaginar de forma consolidada. O futuro acaba nos trazendo uma incerteza natural, né? Porque é algo que ainda virá.
Mas enquanto espíritas que somos, a nossa visão precisa estar focada nesse futuro. E quem diz isso é Kardec. No segundo discurso aos espíritas de Lyon, que está em Viagem Espírita em 1862, ele vai dizer que o materialista, por considerar que apenas isso aqui existe, ele vai ter a sua existência extremamente apregoada ao hoje, e vai dizer que o hoje e o ontem é tudo. Já o espírita, pela amplitude de vistas que construiu mediante o conhecimento que lhe foi ofertado, este dirá, o hoje é nada, perante o futuro que é tudo, diz Kardec. Porque é no amanhã onde está a consolidação do ser pleno que haveremos de ser. A gente vai ter uma fala no Mundo Maior, de Calderaro, onde ele apresenta para André Luiz, quando ele está falando das casas mentais, isso está no capítulo 4 do livro, que na nossa Constituição atual, pensando a humanidade, não houve gênio que ousou usar 1%, 1/10 do seu potencial iluminativo. 1/10. Aí, para muitos, pode ser uma visão pessimista, né? Eu considero isso algo grandioso. Porque se nem chegando num 1/10 a gente já consegue fazer maravilhas, imagine quando a gente for 10 de 10. Isso nos coloca no senso de esperança, de entendimento que a gente pode fazer, como Jesus mesmo houvera dito, tudo o que ele fez e ainda muito mais. E aí nos põe nesse compromisso de perseguir. A gente, apesar de ter uma associação, né, social como algo ruim, né, porque a gente tem a imagem daquele que persegue como aquele que está atrás de alguém e a gente associa logo como imagem negativa, né? Mas perseguir, entendendo o per como um prefixo que significa totalidade, é a ideia de alguém que segue em completude. O perseguir é o que faz o seguir em instância completa. Então nós precisamos perseguir o nosso processo evolutivo para alcançar essa condição de plenitude. É isso que o Kardec coloca quando ele traz a noção e o entendimento do espírita, precisa ser que o hoje é nada perante o futuro que é tudo. Em comparação com o futuro que é tudo. Mas óbvio, também diz ele, haveremos de reconhecer que esse futuro que é tudo se fará dos muitos hojes que haveremos de vivenciar. Então, para que a gente também não se perca nessa ilusão de um amanhã e se esqueça de fazer no hoje aquilo que precisa ser feito. Então, essas tendências de progresso é o que direciona, o que faz com que a gente se coloque nessa instância de sempre estar buscando transformação, entendendo que, eventualmente, tudo aquilo que a gente possa ter conquistado até então ainda está muito longe daquilo tudo que nós haveremos de alcançar. E aí a gente chega à quarta e última sinalização de Kardec, o amplo poder moralizador do Espiritismo. Não há como nós olharmos para o saber que o Espiritismo nos proporciona e não nos sentirmos compelidos a uma transformação moral. Porque enquanto o cristianismo redivivo que o é, o Espiritismo traz à tona a essência e a profundidade da mensagem do Evangelho, e esta, nas palavras do apóstolo Paulo, ela tem característica de constrangimento. Paulo diz isso aos Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. O amor do Cristo, diz ele, nos constrange. Nos constrange porque faz com que a gente identifique aquilo que a gente precisa transformar. Não é constrangimento no sentido de nos fazer menor. É constrangimento no sentido de nos fazer observar, perceber aquilo que ainda não está consolidado. E aí, inclusive, ele consolida, né, fazendo repetição de termo, essa ideia, porque é um destaque que a gente pode tirar, né, da segunda epístola de Coríntios, a nível de uma perícope. É um texto destacado dentro do capítulo que faz sentido em completude, que é 2 Coríntios 5, de 14 a 17. No 14 ele começa dizendo que o amor do Cristo nos constrange, e no 17 ele vai dizer a fala, né? E, portanto, a criatura que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Porque realmente não tem como perceber a grandiosidade da mensagem do Evangelho
perceber a grandiosidade da mensagem do Espiritismo e manter-se da mesma forma. Não tem como. Se assim o fazemos, é porque a gente não entendeu a mensagem. Porque a gente ainda não compreendeu o que a mensagem quer nos dizer. É porque talvez a gente ainda esteja na esperança das manifestações exteriores, da fenomenologia, que faz parte do processo, mas faz parte, assim como todos os outros pormenores que envolvem a doutrina, como convites à percepção íntima. Como convites à percepção íntima. E é algo que Kardec destaca quando ele escreve o livro Espiritismo na sua mais simples expressão. E ele diz lá que o objetivo essencial do Espiritismo é melhorar os homens. E a gente deve, então, buscar nele, senão, as ferramentas que possam nos tornar melhores. É isso que nós devemos buscar no Espiritismo. Por isso, essa característica desse seu amplo poder moralizador. E essas 4 condições que Kardec elenca são condições que nós vemos de forma muito profunda quando nós aventuramos a percepção do trabalho evangelizador da Casa Espírita. Porque realmente nós conseguimos observar, apesar de, comentávamos até, né, lá na sala de preparação, a colheita não ser nossa, não cabe, não pertence a nós a colheita daquilo que é semeado, mas ainda assim nós somos capazes de observar no transcurso do tempo os resultados da semeadura do bem nas crianças e nos jovens. Vou pedir licença para fazer um relato pessoal, reconhecendo o trabalho que essa casa nos oferta. Nós atualmente somos evangelizador de bebês e de juventude, né? A gente evangeliza os bebês pela manhã e a juventude pela tarde. E nós vemos esse poder moralizador quando a gente observa, não vamos citar nome, né, para não divulgar a personalidade de ninguém, mas quando a gente observa uma criança de 2 anos e 3 meses que pede aos pais para vir para a federação. Literalmente, pede aos pais para vir à federação. E quando não vem, se incomoda. Hoje é domingo e eu não fui para a FEP. E ela diz, mamãe, por que é que eu não fui para a FEP? É o amplo poder moralizador da doutrina. É da mesma forma, quando tem a oportunidade de sentar na sala da juventude e conversar com os jovens e vê-los ali no interesse absorto pela literatura espírita, que se reconhecem diferenciados perante a grande onda que a sociedade acaba apresentando. O que às vezes, inclusive, é um desafio. É um desafio. Porque a gente pode se sentir isolados e sozinhos nesse processo. Mas isso é algo que a gente precisa reconhecer sempre. Isso vale para a criança, para o jovem, isso vale para nós adultos. A caminhada com Cristo, ela é solitária. Ela é solitária porque ela diz respeito única e exclusivamente à nossa evolução. Não é uma responsabilidade de evoluir o outro, até porque a gente não consegue fazer isso. Nós só somos capazes de evoluir a nós mesmos. Então é uma caminhada solitária. Porém, como Deus é soberanamente justo e bom, Ele permite que ao mesmo tempo que essa caminhada seja solitária, no sentido de nós segurarmos a charrua daquilo que nos compete, Ele também oferta que essa caminhada ela seja solidária. Porque nós estamos juntos nas solidões das nossas demandas para compartilharmos uns com os outros e fortificarmos e fortalecermos uns aos outros. E quando a gente entende dessa forma, a gente passa a, inclusive, estar mais pertencente àquilo que o Espiritismo nos convida a fazer. Porque a gente vai entender que, muitas vezes, as nossas escolhas nos farão tomar caminhos apartados das outras pessoas. Faz parte. Faz parte do processo evolutivo. E nós precisamos compreender e assumir essa responsabilidade perante nós mesmos. Essa é uma responsabilidade que nós assumimos perante nós mesmos. Então, Kardec nos coloca, relembrando, o amplo poder moralizador, as tendências de progresso, a amplitude de suas vistas,
e a generalidade dos assuntos que abrange, como sendo essas características que permeiam o pensamento espírita e, portanto, se inserem no contexto do trabalho evangelizador, que hão de ofertar ao indivíduo as condições para que este se faça mais e melhor a cada dia. Só que aí estas questões, elas precisam se tornar práticas. E no âmbito de se tornarem práticas, nós haveremos de reconhecê-las em algumas atitudes que nós tomamos. E nós vamos nos emprestar, então, de uma outra citação do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa reconhecer que atitudes são essas. Esta citação é da mensagem Missão dos Espíritas, o item 4 do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. O único capítulo que a gente não tem texto de Kardec. É um capítulo exclusivo de Instruções dos Espíritos. E este item 4, intitulado Missão dos Espíritas, é assinado por Erasto, guia do médium. É a inscrição que está lá na mensagem. E no final da mensagem, Erasto ele apresenta uma pergunta e ele mesmo traz a resposta. Ele vai dizer que, considerando que muitos que foram convidados ao Espiritismo se transviaram no caminho, como haveremos de reconhecer aqueles que permanecem? E aí ele dirá, reconhecê-lo-eis pelos princípios da caridade, que praticarão e ensinarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos que houverem consolado. Reconhecê-lo-eis pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, por fim, pelo triunfo dos seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Ele coloca as atitudes, por assim dizer, que um indivíduo evangelizado, inteirado dos ensinamentos que o Espiritismo proporciona, haverá de trilhar na sua caminhada. Começa ele dizendo os princípios da caridade. Não há como pensarmos um espírita que não se esforça por ser caridoso. Palavras de Kardec, quando mais uma vez em Viagem Espírita em 1862, dessa vez no discurso número 1, porque são 3 os discursos que ele destaca no livro, que ele faz aos espíritas de Lyon, no discurso número 1, em meio à sua fala, ele haverá de dizer que o Espiritismo se baseia em uma única divisa: fora da caridade não há salvação. O que nos faz pensar, por consequência, diz Kardec, que fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Fora da caridade não há verdadeiros espíritas. Então é um sentimento e um movimento que precisa estar profundamente presente nas nossas consciências. E é algo que o processo evangelizador faz num contexto consonante e contínuo, pensando as crianças e os jovens, mas pensando a todos nós, porque a casa espírita, em suma, é um espaço de evangelizar. Em todos os trabalhos, em todas as atividades, em todos os espaços, a bandeira que se ergue em cada um deles, dentro de um templo espírita, é a bandeira da evangelização. Então, a evangelização nos convida a esse movimento, ao nos colocarmos na prática, porque um saber que se constrói e se aprisiona, ele até tem valor, ele não vai perder um valor, mas ele não consegue atingir a dimensão da qual ele é capaz. Vai dizer Tiago na sua epístola que a fé sem obras é morta, porque não havendo produção, a gente não tem manutenção daquilo que é construído. Então, os princípios da caridade que se valem nessa ação, que se traduzem, por assim dizer, no segundo ponto que Erasto levanta, o número de aflitos que haveremos de consolar. E consolar aflito nos pede uma coisa, profundamente nos pede uma coisa, que é o não julgamento. Se tem uma bandeira que o espírita precisa levantar no sentido da relação com o próximo, é a bandeira do não julgamento. Porque nós precisamos entender que aquilo que o outro faz está de acordo com a capacidade de compreensão de mundo que ele tem.
Se nós vislumbramos o mundo de outra forma, cabe a nós a responsabilidade de fazer diferente, e não a ele. E não a ele. E mais do que isso, nós precisamos ter a visualização que Jesus teve com todos aqueles que chegaram ao seu redor. Porque Jesus, quando convida Pedro, lá à beira do lago de Genezaré, ele não enxerga o discípulo que haverá de negá-lo 3 vezes. Ele enxerga o discípulo que lá na frente testificará o amor, consolidando-se como uma rocha aonde o evangelho se ergue. Quando ele olha Zaqueu subindo no sicômoro, ele não enxerga o publicano. Ele enxerga Bezerra de Menezes, encarnações à frente. Quando ele acolhe Judas, o Iscariotes, ele não enxerga aquele que, por má incompreensão da vida, vai entregar Jesus na esperança de que ele se revoltasse e tomasse o poder. Ele enxerga Joana d'Arc, que é a redentora da França e que permite o cenário no qual o espiritismo posteriormente se consolida. Jesus tinha esta visualização de olhar para o semelhante e considerar as potencialidades que jazem em todos nós e que haverão de um dia brotar. Emmanuel ele escreve uma mensagem na obra Fonte Viva intitulada de A Boa Parte, é a mensagem número 32 do livro. É um comentário que ele faz à passagem de Marta e Maria. E em meio ao comentário, ele traz, como Emmanuel que sempre é, não tem uma linha de mensagem de Emmanuel que a gente não perca, porque ele coloca, frases de efeito a todo momento. E aí, em meio à mensagem, ele pondera que a gente jamais pode esquecer que o assassino de hoje é o enfermeiro do amanhã. Aquele que hoje mata, amanhã, renovado, transformado, consciente de si mesmo, será aquele que velará pela vida no leito. Então, para consolar o semelhante, nós precisamos abrir mão do julgamento. E isso é um alerta importantíssimo, não só para a nossa relação social, mas para nós, espíritas, na nossa relação enquanto espíritas. Porque quantas vezes nós somos assaltados pelos nossos colegas que buscam consolo e ao invés de consolar a gente julga, dizendo como pode tu, um espírita que sabe, que conhece, estar se desesperando numa situação como essa. Ao invés de acolher, a gente julga. Quando, na verdade, a gente precisa permitir à criatura que ela desabafe no sentido de que ela reconheça, mediante o peso que se esvai, que ela sim tem o conhecimento necessário para passar por aquela situação, mas que o desespero naquele instante não a faz perceber. É algo, inclusive, que Kardec nos alerta quando ele escreve sobre a fé, lá no capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas. Ele tem os itens 6 e 7, que ele fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. E lá ele faz um destaque muito relevante. Kardec diz que fé não se impõe, muito menos se prescreve. Então nós não podemos ser aquele a olhar para o indivíduo e dizer, tenha fé, porque isso está em desacordo com aquela que é a primícia da fé, que é o fato de que ela nasce do íntimo da criatura. O que nós podemos fazer é consolar e permitir que, com o transcurso do tempo, a fé brote naquele indivíduo. Então, consolo, nós seremos reconhecidos pelo consolo. Seremos reconhecidos, continua Erasto, pelo amor ao próximo, pela abnegação e pelo desinteresse pessoal. São 3 características que ele traz junto, porque realmente são 3 características que se unem a nível de uma proporcionar a outra. Quanto menos desinteresse pessoal nós temos, mais distante nós estamos da vigência da matéria, mais abnegados nós somos às leis do Pai e, por consequência, mais fácil se torna amar ao próximo. Porque o amor ao próximo se traduz na sua completude e profundidade que pede nessa visão ampla de vida. Não tem como, é realmente impossível, a gente devotar amor absoluto ao próximo se a gente olha apenas para essa existência. A gente não vai encontrar objetivo naquele amor. E como nós somos seres racionais e a gente carece muito de uma lógica estruturada nas nossas ações, a gente acaba deixando que a oportunidade de fazer o bem e de amar ao outro passe.
Mas ao olhar para a vida futura, ao ter esse desinteresse pessoal, que se traduz na ideia de que a gente precisa se desapegar dessa estrutura material. Porque eu não sou Rinaldo, eu estou Rinaldo. Não é Carol que é, Carol está nessa configuração. E quando a gente se desvincula desse apregoamento, a gente permite que o ser espiritual por excelência se apresente. Por consequência, que a abnegação se faça, e por consequência, que o amor ao próximo se traduza enquanto a nossa bandeira. Mas por último, e não menos importante, nós seremos reconhecidos pelo triunfo dos nossos princípios. Porque Deus quer que triunfe a sua lei. O triunfo dos princípios do bem, o triunfo dos princípios do amor, o triunfo dos princípios da caridade. É assim que nós nos veremos atrelados à missão que cada um de nós temos. Porque diz Humberto de Campos, ao finalizar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele traz esse relato dessa missão espiritual do Brasil, não no sentido de nos colocar acima de ninguém, até mesmo porque, pondera ele, todo homem e todo país tem sua missão no conjunto da sociedade. A cada um é legado um direcionamento. Ele traz para que a gente esteja atento àquilo que precisamos fazer para efetivamente contribuir com esta completude de tarefa que o nosso país precisa realizar. Que é uma tarefa, utilizando uma fala de Jesus, que consta no livro A Mensagem do Amor Imortal, de autoria de Amélia Rodrigues, psicografia do Divaldo Pereira Franco, quando no capítulo 14, ela escreve, a autora, um capítulo intitulado Jesus e Família. E nesse capítulo, nós veremos um diálogo que Jesus tem com os discípulos, e 2 deles fazem perguntas a Jesus, que é João e Tomé. A gente tem 4 perguntas, 2 de João, 2 de Tomé. E são perguntas que se valem ali das relações sociais, e onde, mediante a estas, Jesus apresenta o valor da família universal, da família espiritual. E a última pergunta, que é feita inclusive por Tomé, ela diz respeito a um sentimento que muitos tinham naquele momento, e que a gente traz ela, porque por vezes a gente observa esse sentimento presente entre os espíritas, que é a ideia de superioridade perante os outros. Tomé vai perguntar a Jesus, e aos estrangeiros inferiores? É a pergunta que ele faz. A eles nós também deveremos devotar o sentimento de família, porque havia a compreensão naquele povo de que eles eram melhores do que todos os outros, por acreditarem no Deus único, por serem monoteístas. E aí narra Amélia Rodrigues que Jesus, com um olhar austero, mas ao mesmo tempo sereno, fita Tomé e diz a ele que a ideia de superioridade diz respeito à responsabilidade. Não é superioridade porque se faz melhor, é responsabilidade porque se faz mais responsável. E ele vai dizer que é mais responsável no sentido de mais amar e melhor ajudar. Essa é a missão espiritual do nosso país. Mais amar e melhor ajudar a todos aqueles que aqui aportam física e espiritualmente, mas da mesma forma, a todo o cosmo, porque daqui jazem as fontes fecundas daqueles que ganham voos e tomam espaços físicos e espirituais alhures, levando essa semente bendita do Evangelho. E é justamente reconhecendo esta missão que o processo evangelizador se faz mais do que urgente, para que a gente prime, desde as mais tenras idades, pela consolidação do pensamento cristão nas criaturas. Pensamento esse que não se traduz na imagem, nem nas curas, nem nos feitos, mas sim nos ditos de Jesus. Naquilo que ele nos legou enquanto ensinamento para o espírito imortal. E que se estivermos atrelados e vinculados a ele, uma fala é certeza.
nós jamais estaremos em erro. Consolidados, plenos e certos daquilo que precisamos trilhar. E é o que vemos e observamos na trilha daqueles que têm a oportunidade de ser evangelizados. Eu gostaria de tomar um tempo de 1 minuto, já que estamos falando de evangelização, já que diz o filósofo que a gratidão é a memória do coração, para agradecer aos meus evangelizadores. Tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo na tenra infância, e desde então, Ana Pontes, Niedson, Neide, Tininha, Mirella, Marcela, Rosângela, Edmar, Alisson, Alexandre, Jaqueline, me permitiram o saber do Evangelho de Jesus. E hoje, aqueles que me compartilham do trabalho, né, os meus colegas de DIGE, da Federação Espírita Pernambucana e da Uniluz. Porque, sem sombra de dúvidas, a gente ainda não é grande coisa. Mas se não fosse a evangelização, sabe lá Deus onde a gente estaria. E é justamente nesse sentimento, nesse pensamento, que a gente exorta a urgência e a importância de cuidarmos da evangelização das gerações novas, se a gente assim espera que o mundo do amanhã seja melhor. É nas crianças e nos jovens que há de se estear uma sociedade mais iluminada, uma sociedade renovada. Mas eles demandam da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso trabalho, da urgência do nosso saber e das nossas atitudes, para que eles se ergam e se façam melhores do que nós somos, para que quando voltarmos, a gente veja um mundo muito melhor do que deixamos. Muita paz a todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.